Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Alberto Camus, o admirável escritor pessimista francês, apresentou uma obra na qual se refere à problemática do homem contemporâneo. Ele faz uma análise da criatura da classe média, ou da média das criaturas humanas, observando que a maioria dos homens passa pela Terra sem a vivência de maiores emoções, esquecida, quiçá, da admirável recomendação de Søren Kierkegaard, o admirável filósofo e teólogo dinamarquês. Afirmara na segunda metade do século XIX Kierkegaard que se aventurar é uma forma de um indivíduo experimentar ansiedade, mas não se aventurar é uma forma de demonstrar a morte da sua realidade. E Albert Camus, em sua obra monumental, dedica especial carinho a uma peça de teatro na qual ele faz a análise de um homem que era estranho a si mesmo. Este nome deverá definir a própria peça, a obra. E a personagem central é alguém que, depois de haver praticado um homicídio, vai levado à guilhotina. Naqueles momentos que precedem o instante fatal, ele se resolve por fazer uma análise através da qual se possa interpretar como enigma que foi durante a sua existência. Faz um retrospecto e atravessa a idade infantil, dando-se conta que a sua existência foi assinalada pela indiferença. Ele não lograva registrar em toda a jornada humana emoções, ansiedades, desesperos ou angústias. Aparecia-lhe a vida dentro de um caleidoscópio gris, em que as emoções não faziam parte da sua sentimentalidade. Ele tenta evocar aquele período infantil e dá-se conta que não havia vivido as emoções peculiares ao primeiro período da existência física. Nem ansiedade, nem amor, nem os jogos infantis feitos de ilusão, de expectativa, de emotividade. Procura visitar a sua idade juvenil e, ao desabrochar da adolescência, quando as primeiras ansiedades do sentimento e das glândulas se lhes apresentam a todas as criaturas, nele haviam passado sem qualquer sentido. Não se lembrava de haver amado, nem de ter tido experiências emocionais da afetividade. É verdade que chegara a conquistar alguma garota sem maior emoção, sem haver sentido aqueles impulsos que arrebatam os jovens. Pode ser que haja experimentado momentos sexuais, mas sem empatia. Automaticamente ele se dava conta que a sua era a vida de um estranho. Ele era, afinal de contas, um estranho a si mesmo. Mas ao chegar à idade da razão, a sua paisagem igualmente não se alterara. Ele atravessara aquele período do amadurecimento humano sem maior interesse pela vida e não saberia dizer a razão por que matara a outro homem. Não havia sido uma disputa porque ele não tinha emotividade. Ele não saberia dizer se mataria outra vez. Tudo se passava à distância, como se se referisse a uma terceira pessoa. E em toda essa paisagem algo lúgubre, algo desesperada. Ele desejou ter sido alguém que tivesse uma identidade psicológica, alguém que fosse ele. Ele não saberia dizer quem era, não se decifrara. Ele apenas vegetara dentro da razão intelectual. Teve então saudade daqueles que podem viver com emotividade, que se arriscam, que experimentam padecimentos e amarguras, que desejam matar-se até, mas também que desejam viver. Para ele tudo era tão indiferente
que neste momento ele gostaria de começar a viver outra vez. Ele anelaria pelo realizar das emoções não fruídas, pela tentação das paixões que dão cor à vida. Mas enquanto ele anelava pelo recomeço da vida, chegou o momento fatal. Ataram-lhe as mãos às costas, colocaram-lhe o capuz. Ele teve a cabeça colocada no cepo e a lâmina afiada decepou-lhe a cabeça. Esta perspectiva trágica da obra de Alberto Camus revela o homem contemporâneo que se fez vítima da máquina, a máquina que ele engendrou para poder dominar, e que nesta atualidade se faz o algoz da sua realidade psicológica. Do homem contemporâneo, que é o resultado de vários fatores sociológicos, antropológicos, mas principalmente na área da psicologia, quando chegamos a esta realidade na qual o homem se desumanizou, perdeu a sua própria realidade, deixou de ter identidade, vitimado pelos fatores contemporâneos. Ele é nada mais, nada menos do que alguém que se arrasta, acalentando emoções e desejos imediatos, aspirando por prazeres que não chega a consumar. Ele padece as construções dos fatores sociopsicológico-econômicos, e graças a isto, ele pode constituir aquele grupo dos que têm medo, ou aquela facção dos que têm ansiedade, ou esta parte do que constitui a área dos homens da rotina. E se fazendo uma análise sociológica do homem contemporâneo, demos-nos conta de que é uma criatura destituída da sua identidade real, que perdeu o roteiro para identificar-se, e como consequência é uma criatura infeliz. É verdade que as suas bólides espaciais estão agora fora do sistema solar. É verdade que ele penetrou na intimidade abissal das águas submarinas, que pôde examinar a realidade do átomo de hidrogênio, o nêutron, o próton dos nêutrons, e pôde compreender a mecânica celeste que tanto perturbara aos astrônomos da antiguidade. Mas nesta paisagem de interpretação, ele ainda padece das mesmas interrogações que um dia na estrada de Tebas inquietara a alma de Édipus, conforme a tragédia de Sófocles. Neste homem aturdido, no entanto, a divindade parece querer trabalhar a sociedade do futuro, o homem ideal, uma criatura integrada nos objetivos elevados da vida. Mas apesar disto, como afirmaria Krishnamurti, para que interpretar os enigmas do cosmos, se o homem não se interpretou a si mesmo? Para que equacionar o problema das galáxias, se o homem é o grande desconhecido da sua própria consciência? Mas o que terá acontecido com este homem? Uma criatura que tem sede do universo e que se perde nos atritos da vida doméstica, que aspira pela solução dos enigmas mais graves da humanidade, mas não dispõe de requisitos para equacionar os problemas do ninho familiar. O que terá acontecido com este homem? A sociologia vem tentando equacionar o problema do homem contemporâneo, e fazendo-se um retrospecto, pode-se identificar nestes últimos 120 anos a razão por que o homem moderno é tão infeliz. Ele tem sido vítima da sucessão de problemas que são transferidos de uma para outra época, antes que sejam solucionados aqueles que naturalmente vão servir de base, de pilote para as suas futuras experiências. O admirável psicólogo americano teve ocasião de mergulhar a sua mente na problemática sociológica. E diz o Dr. Relumey que o homem contemporâneo é infeliz a partir daqueles dias medievais, quando o Renascimento resolveu por fim a época da ignorância. Mas ao apresentar as novas formulações do Renascimento, as doutrinas que vieram tentaram fazer que o homem se tornasse individualista. A filosofia preconizava o direito da sua realidade pessoal,
em detrimento dos demais valores éticos. E afirma o Dr. Rollo May que esse homem do século XVI e meio ao século XVII, jornadeando sob inquietações e tormentos, deixou-se arrastar pelos enigmas exteriores, mas não teve a preocupação de fazer uma viagem na busca de si mesmo. Como efeito natural, veio experimentar a calamidade da Guerra Franco-Prussiana de 1870, que também estaria estereotipada na Guerra da Crimeia, de tão lamentáveis acontecimentos para a humanidade. Mas ao ser consagrada à paz, feita no gabinete, mas não realizada no coração, este homem aturdido partiu no começo do século XIX para uma outra guerra, quando Kaiser Guilherme III resolveu, na sua forma desesperada, vencer a Europa e submetê-la ao tacão germânico, dando origem à primeira terrível Grande Guerra Mundial. Ao ser terminada esta guerra, a geração que se apresenta na Europa é denominada sociologicamente como a geração perdida, que era o resultado da calamidade. Uma geração que não tinha objetivos, adiantaria por acaso viver, realizar experiências culturais e éticas, se de repente vinha a guerra, que consumia a beleza, as edificações mais elevadas do espírito humano. E como reação, os mineradores do Ruhr resolveram em 1928 reagir ao estado de calamidade na Alemanha, apoiando a partir de 1933 o jovem Adolf Hitler, ao apresentar o seu Partido Nacional Socialista. A partir de 1934, ao surgir o nazismo, veio a ambição de uma super-raça, daquele super-homem sonhado por Friedrich Nietzsche, e de imediato começam a crescer na Terra as consciências do extermínio da criatura humana. A Alemanha necessitava de um povo saudável. E Eichmann, Hitler, Goebbels estabelecem a necessidade de matar aqueles que trazem deformidades e limitações. E começa a caça aos excepcionais, às crianças portadoras de alienação mental, àqueles que eram vítimas de limites psicológicos. E os primeiros campos de extermínio surgem na própria Alemanha, para depois se espalharem a queda da Polônia, a anexação da Áustria, da Hungria e dos países eslavos, dos campos de concentração que devoraram 6 milhões de vidas de judeus e mais 4 milhões de vidas de pessoas consideradas inferiores. A Segunda Guerra Mundial, começada em agosto de 1939, era o efeito deste homem sem rumo. E quando se estabeleceu a paz em Berlim, em 1945, a Europa ensanguentada e aberta e feridas, ao invés de preparar o homem para um surto de evolução, começa a padecer dos horrores da Guerra Fria. Uma Europa oriental, outra ocidental, e surge a Guerra Fria, que para ser suportada deve ter a expressão de uma filosofia existencial. E Jean-Paul Sartre, Madame de Beauvoir, apresenta o socialismo como solução para a problemática humana, e nasce a filosofia existencialista. A juventude abandona as universidades e vai para o metrô, adentra-se pelos subterrâneos de Paris e proclama o niilismo da criatura humana. Para que dignidade? Para que luta na arte e na beleza? Que são os valores éticos da vida? Vem a guerra e cai a bomba. Do que adianta uma vida nobre? Quem é, afinal, a religião e quem são os homens religiosos nobres? O existencialismo repete os dias da Revolução Francesa. E da mesma forma que a jovem Candeio foi colocada no andor e saiu vestida de Deus à razão, a jovem atriz cinematográfica Juliette Greco é eleita como a musa do existencialismo,
E a juventude dos anos 50 é a juventude amarfanhada, a juventude que acaba de voltar da Coreia, que foi lutar na Coreia, mas não sabia por quê, qual a razão da guerra lá no paralelo 23. Os jovens americanos eram arrancados das universidades para matar e perguntavam por que nós temos que matar. Jamais lemos no mapa esse nome Coreia, porque deveríamos defender a democracia lá para impedir que o comunismo chegue até cá. E os jovens que foram para a Coreia retornariam amarfanhados quando se assina a paz de Panmunjom entre as duas Coreias com dois regimes distintos. A América recebe o rescaldo dos veteranos, que trazem as cicatrizes da droga, mas cicatrizes que ainda estão purulentas da necessidade de uma viciação agressiva. Os veteranos da Segunda Guerra Mundial desencadearam a violência nas grandes metrópoles do mundo, mas estes que vêm da Coreia estão mais amargurados. É nessa paisagem dos anos 50 que a juventude se desequilibra, e porque uma guerra gera outra guerra. Ao começarem os anos 60, eis que o Sudeste Asiático se torna um barril de pólvora, e de repente explode a tremenda calamidade que envolve a Ásia, e de repente a mentalidade americana vai para matar. Mas para matar é necessário ter ódio, e para ter ódio é necessário o estímulo da droga. A cocaína, a morfina, o ópio são distribuídos legalmente às tropas americanas para poderem lutar na Indonésia, em toda a parte sudeste da Ásia, em uma guerra desigual. E a juventude desesperada começa a ouvir os seus novos deuses, os seus profetas. Estes profetas propõem a contracultura. Aparece Herbert Marcuse e estabelece uma doutrina de filosofia para que os jovens possam viver. Essa doutrina, o hipieísmo, proclama a morte da guerra, elege o amor e a flor. A juventude se recusa a matar e sai pelo mundo agora negando o contexto social. Será isto a sociedade? Belicosa, selvagem, sem princípios, sem ética, sem objetivo. Os hippies abandonam as melhores famílias no sentido socioeconômico e realizam a grande marcha da procura de coisa nenhuma. Viver agora, gozar agora. A vida não vale o investimento de uma luta. Os anos 60 serão denominados anos da juventude perdida. Eles vão para o Nepal para fumar maconha. Eles demandam o teto do Tibete para usar cocaína. É o período em que os deuses se chamam Jimi Hendrix, que morre de uma superdose. Os Beatles, Elvis Presley, que se apresentam nas canções de revolta de Joan Baez e que aparecem em todos os arquipélagos da sociedade. Mary Quant suspende as saias femininas e de imediato uma revolução de costumes que põe abaixo a hipocrisia da sociedade vitoriana. Quando começam os anos 70, temos uma juventude cansada que está voltando para casa. A guerra do Vietnã, do Sudeste Asiático acaba. É a guerra da destruição do chamado poder extraordinário do homem. As guerrilhas agora fazem parte dos arquipélagos da Terra e a Unesco reconhece que na década de 70 havia simultaneamente 69 pontos de guerra em um mundo que decantava a paz. Começa a temporada dos anos 80 e nessa década a droga alucina os jovens, abraçada à transmissão da AIDS, graças ao estupor da promiscuidade sexual, das picadas, a contaminação do sangue e naturalmente os efeitos que aturdem a humanidade, criando a peste branca que ameaça de ter no ano 2000 aproximadamente 100 milhões de infectados a caminho da morte. Esta é, portanto, uma sociedade sem aventura, que traiu o objetivo de Kierkegaard,
O aventurar-se aqui não foi na busca da ansiedade, foi na busca da autodestruição. Mas é este o fator sociológico, o fator que gerou uma sociedade que tem medo de ter medo do próprio medo. Mas ao lado desta, há uma outra sociedade de natureza psicológica. Porque ao se apagarem as luzes do século XIX, o homem compreendeu que para sobreviver deveria ser capitão da indústria. Era necessário amealhar o poder. Não era importante ser, era indispensável ter nas mãos o poder. E nasceu a figura do capitão de indústria, este homem de aço, este homem dominador, o chefe das fábricas, aquele que brinca com o destino humano como se os seus funcionários fossem marionetes. Começa o século XX e o capitão da indústria, Henry Ford, Vanderbilt, e todos esses dominadores da terra se levantam para auxiliarem a tecnologia, amealhando fortunas e fazendo uma solidariedade que é uma fuga do imposto de renda, mas não é sentimento de amor. Em breve, eles se dão conta, os capitães da indústria, que dominavam homens, mas eram dominados por governos arbitrários, que ao decretarem as guerras, não os levavam em consideração. As suas grandes indústrias eram transformadas em redutos de morte. Eles ficavam mais ricos, mais poderosos, no entanto mais infelizes, porque caminhavam inevitavelmente para uma fatalidade biológica odiada, a morte. Essa morte que a todos arrebata caprichosa e paradoxalmente. Eu me recordo, por exemplo, de Randolph Hearst, o grande magnata das redes de televisão e da imprensa americana. Quando ele atingiu a culminância de uma fortuna de algumas dezenas de bilhões de dólares, ele se deu conta que não era invulnerável. Era tão frágil como ser mais miserável empregado. E para poder sobreviver psicologicamente, ele proibiu que se falasse diante dele a palavra morte. E apesar disso morreu. Howard Hughes, que teve a ousadia de fazer um avião que deveria transportar o exército, pegou a psicose da enfermidade por vírus e morre miseravelmente apodrecido em um edifício de luxo de um hotel em Manágua, depois do grande terremoto que abalou a Nicarágua. Ele que vivia em um lugar asepsiado para não se contaminar, que vivia numa verdadeira bolha de ar especializado, não pôde fugir à morte, mas o capitão da indústria sobreviveu e estabeleceu que vitorioso é aquele que vence os outros. E no seu partido de dominação, escravizou os seus funcionários, fazendo que a mulher, que vem do século XIX, fosse um objeto do capitão de indústria. Quando ele determinava a promoção de empregado, a mulher não tinha direito a ser ouvida. Deveria acompanhá-lo simplesmente, porque ela deveria possuir 3 características essenciais: ser bela, bem vestida e burra, para agradar ao capitão da indústria e para ajudar seu marido a galgar postos mais elevados. Nas reuniões sociais ela era uma grande hostess, recebia bem, sorria bem, era banal. Desta forma ajudava seu marido a progredir, todo mundo a elogiava, se tornava uma das mais elegantes e uma das mais fúteis, e também uma das mais pervertidas. E com isso ela podia crescer, o que inspirou Ibsen a escrever uma bela peça, que foi imortalizada no teatro e na televisão, no cinema, Casa de Bonecas. A mulher era boneca de luxo, ela deveria agradar, até que houve a Revolução Feminina, e a mulher assumiu a sua identidade, derrapando nos desequilíbrios de toda a Revolução. Mas é natural, afirmava Anatole France, que toda revolução e mudança vai às vezes a raízes muito profundas, para depois estabelecer o equilíbrio. A mulher se libertou do capitão da indústria e passou a afirmar os seus direitos ao lado de tantos deveres. Mas é nesse momento que o homem começou a descobrir a necessidade de também se afirmar. Agora que o capitão da indústria cedia lugar às coletividades, a necessidade de o homem se apoiar no homem para sobreviver,
porque a violência ganhou as ruas do mundo. A agressividade urbana tirou o sono dos poderosos. Os sequestros, a venda de vidas. Foi necessário que nós nos reuníssemos, os chamados cidadãos honestos, entre aspas, que nos reuníssemos para podermos defender-nos daqueles que eram os bandidos. Colocamos cadeados em nossas casas e mais fechaduras, e circuito de televisão, para ficarmos encarcerados em nossos castelos, enquanto os bandidos em liberdade escolhem as casas que vão assaltar. E quando vimos o perigo muito alto, reunimos-nos em condomínio. Passamos a ter uma vida de condôminos, porque assim estamos defendidos, e os bandidos se reuniram em sindicatos para poderem também ter força. A nossa vida passou por uma desestruturação psicológica, em que a vida deve ser realizada para um grupo em duas etapas: trabalhar, atingir o primeiro lugar. Quantas vezes temos encontrado estes que querem ser o presidente da companhia, o gerente do banco, a pessoa mais importante da empresa, e ainda dizem: não, eu não posso faltar amanhã, porque se eu faltar nada funciona. Que ilusão! Toda empresa é máquina, e máquina não tem sentimento. Ninguém faz falta porque todo mundo é descartado como as peças da máquina. Quantas pessoas que fazem a neurose do trabalho ficam estafadas porque eles são a salvação do banco, eles são a salvação da empresa. No dia que eles não vão, é uma tragédia. Até que quando eles chegam ao topo, Arthur Miller escreveu a psicologia desse homem em uma peça célebre no mundo, A Morte do Caixeiro Viajante, que é a psicologia desses que têm a ambição de ser o primeiro. O caixeiro viajante era um vendedor, e ele vivia daqui para ali para dar segurança à empresa. Não tinha tempo para conversar com a mulher nem os filhos. Ele dava coisas, porque muita gente pensa que dar coisas é importante. Enche a casa de coisas, mas não se dá. São pessoas muito egoístas que não se dão. Enche de coisas para não se darem, e arranjam trabalho, depois arranjam bico, arranjam emprego e outro bico, e entram num crochê que perdem a vida. Eles então, como aquele Logan, começam a atingir uma etapa superior, e quando ele se torna o primeiro vendedor, e é agora a pessoa mais importante da empresa, a diretoria se reúne e diz: olha, está na hora de você se aposentar, você já está velho, eu velho, eu estou no esplendor dos meus 50 anos. 50 anos já são uma decadência orgânica. Você está velho, mas eu sou a pessoa mais importante da empresa. Por isso mesmo, nós queremos que você se aposente, para você poder descansar, para poder gozar, para ir às Bahamas, para fazer uma viagem de férias. Não se preocupe, porque atrás de um conquistador tem outro conquistando. Vamos tirando o pé do degrau e 10 colocam, 9 cai e eu tomo lugar, porque foi assim também que chegamos lá. E é natural que os outros ali cheguem, derrubando-nos a nós. E quando ele se dá conta que a sua vida não era útil, que ele não era o mais importante, que afinal ele não era a peça essencial, ele suicida-se e deixa uma carta trágica para a família. Toda a obra de Arthur Miller, este admirável cenário teatral, é uma mensagem de pessimismo do homem contemporâneo. Mas é exatamente neste homem que surge agora esta mentalidade coletivista. Temos que nos unir para sobreviver. Já não comemoramos aniversário em casa, porque os convidados roubam as nossas coisas melhores. Comemoramos no clube, porque não dá trabalho. Chegamos lá, todos vamos lá, depois saímos em paz. Não temos que aguentar aqueles convidados que vão à festa para morar na casa do anfitrião, aqueles que não saem nunca. Se o casal vem de receber bodas, chega a determinada hora que ninguém aguenta mais e os exploradores permanecem, então os noivos fogem para lugar nenhum, para se verem livres. E a psicologia vai apresentando um caráter calamitoso do homem que perdeu a identidade e a sua humanidade. Chega então a hora em que o trabalho é estafante e ele deseja tirar férias. Tira férias, mas ele não tem o direito de fazer as férias que gostaria. Ele escreve a uma agência de turismo, àqueles que fazem pacotes de férias, visitar a Europa, 30 países em 17 dias.
Então ele vai, e aquela primeira semana é uma maravilha. Ele vive mais arrumando mala, fechando mala, abrindo mala do que visitando a Europa. Mas vai. Então ele viaja, entra no ônibus. E o guia que procura dizer como é a cidade, imagine Paris em 24 horas. Tem que ir ao Moulin Rouge, tem que ir ao Crève-Rosse, tem que ir ao Museu do Louvre. Então o guia vai dizendo, ali está o Palácio de Tuileries, ali está o Museu do Homem. E vai. Então ele viaja, entra no ônibus. E o guia que procura dizer como é a cidade, imagine Paris em 24 horas. Tem que ir ao Moulin Rouge, tem que ir ao Crève-Rosse, tem que ir ao Museu do Louvre. Então o guia vai dizendo, ali está o Palácio de Tuileries, ali está o Museu do Homem. E o turista vai e volta de torcicolo. Mas ele foi, visitou a Europa, e na segunda semana ele já está atordoado de não dormir, porque deita às 2, levanta às 5 para o ônibus sair às 7. E ele já está angustiado a terceira semana. Ele já não sabe mais onde está. Já telefona para casa, estou morrendo de saudade. Mentira. Está desesperado para voltar e volta. Mas o bom da viagem é a volta. Não só porque ficou livre, graças a Deus, mas sobretudo por causa da superioridade de quem viajou à Europa junto de quem não viajou. E a pessoa reúne os amigos e vai projetar o videocassete. Antes era o diapositivo, a fotografia que ninguém aguenta mais. Imagine ver 300 fotografias de uma família que viajou. A gente chega, eu mesmo fui vítima, chego no lugar e me dão um maço de fotografias. Olha a nossa viagem. E a gente, que beleza. E daí a pouco o coração distrai, passa 10. Porque ninguém aguenta olhar retrato, fotografia. Mas agora é o videocassete. Projeta o videocassete. E a gente diz assim, ali está o museu de... O museu de... Em Paris, não, em Londres, não. É na Dinamarca, não. É um museu. Não, ali é Notre Dame. É um lugar, eu sei que eu fui lá. Porque ninguém aguenta. Mas são as nossas férias coletivas. Perdemos a nossa individualidade. Se perguntar aqui a 10 pessoas de surpresa, o que é que você deseja da vida? A pessoa tem logo esse mecanismo enquanto pensa. Eu já tenho tempo para pensar, porque nunca pensou o que é que deseja da vida. E faz ver, mas você está falando comigo? E o que é que eu desejo? Eu desejo tanta coisa. Diga uma, vá, diga uma. Se for solteira, joga assim. Eu desejo, eu tenho até vergonha de dizer, mas eu desejo, olha, eu desejo o que todo mundo deseja. Mas o que é que todo mundo deseja? Bom, quer dizer, perdemos a identidade e com isso perdemos a humanidade. Não nos importamos com os outros. Os problemas dos outros são problemas sociais. A gente ouve com o cérebro e costumamos dizer, não, eu não posso ouvir com emoção porque eu não vou morrer por todo mundo. Afinal, eu sou como médico, me conta uma coisa, eu tenho muita peninha, saio dali, ele que fica o seu problema, eu vou embora. Eu não posso carregar a humanidade toda. E nós ficamos desumanos, aprendendo a ser cordiais na nossa inimizade social. Detestamos-nos sorrindo. E socialmente somos inimigos que nos estimamos muito. Então a psicologia chegou ao momento em que o homem desumanizado, para sobreviver, fugiu para 2 caminhos: a rotina ou a agressividade. A rotina, disseram, que é a nossa segurança. Temos um emprego, então somos pessoas felizes, porque temos segurança. Ter emprego é ter segurança. Ter trabalho não, ter trabalho é ter problema. Agora, ter emprego é ter segurança. Acordamos à mesma hora, voltamos do trabalho à mesma hora, retornamos ao serviço, fazemos o lanche e chegamos a casa. O homem pega o jornal para ver a página de crime e futebol. E a mulher, que está bem saturada, está sonhando com a rede de televisões na novela. Lá aparece o artista. Ela olha para o marido cansado, 10 anos de casado, ele meio acabado, acabaram por fazer, o cabelo desgreado, arriado daquela poltrona. E o artista da tela, maquilado, bonito, a voz impostada, o olhar pedindo misericórdia. Ela olha para o marido, tem dó do marido, dá-lhe até as costas. E começa agora a sonhar, começa um adultério mental. Gostaria que o marido fosse como aquele artista que afinal usa droga para fazer o filme. É um péssimo marido. E aquelas frases maravilhosas, ele só diz no teatro e na televisão, porque é uma pessoa que saiu dali e perde toda a empatia na vida. Ele é um profissional, é desumano também, com exceções, obviamente.
Mas então o drama da rotina. E quando dizemos ao dia, você necessita arriscar-se, você necessita ter emoções, ter o ideal, você necessita de uma religião. Não, quando eu me aposentar, eu trabalhei numa repartição pública e tinha uma colega, quando apareceram aquelas primeiras coleções maravilhosas, ela comprava coleções e me dizia, Divaldo, quando eu me aposentar, vou lê-las, vou fazer cultura. E morreu antes de se aposentar. Mas nós também, quando nos aposentarmos, eu irei trabalhar pelo bem, eu irei fazer isso quando eu me aposentar, e morre de infarto do miocárdio, ou com uma problemática de natureza cerebral. Será que o homem é essa rotina? E a rotina nos vai esmagando. Contentamos-nos com pouco. Fazemos uma greve não para protestar, mas para não trabalhar. Porque pelo menos aquele dia ninguém trabalha, passeia à vontade, interrompe o trânsito. Já é rotina. Se nós descobrirmos um dia que não tem a greve, é uma aventura. Porque estão aí as greves de rotina. A rotina é responsável pela violência. Quantas vezes o bandido rebel, o criminoso impiedoso, vai levado ao cárcere, a cidade deseja linchá-lo. Mas 15 dias depois, aparecem pessoas caridosas, entre aspas, que vão visitar o pobre presidiário. E se for jovem simpático, quanta visita! Para convertê-lo a Deus, levam-lhe Bíblias, levam-lhe Evangelho segundo o Espiritismo, para o converter, mas ninguém se lembra das vítimas dele, a mulher que ficou viúva na miséria, as crianças que ficaram na orfandade. E quando se fala dos direitos humanos dos encarcerados, eu sempre me pergunto pelos direitos humanos dos paralisados, nos assaltos, daqueles que foram vítimas do bandido. Que eu saiba, até hoje ainda não apareceu uma associação de classe para ajudar as vítimas. E se alguém souber, me diga, que eu agradecerei muito. Mas a piedade para com os bandidos, quando a melhor terapêutica para o enfermo é a medicina de acordo com a doença, e para o criminoso é o cerceamento da liberdade, através do trabalho com o qual ele paga a sua dívida para com a comunidade. Não é a compaixão ilusória nem neurótica, a transferência emocional, porque nós, segundo ainda esse psicólogo, deixemos a nossa individualidade e nos tornamos homens espelho. Ao perdermos a identidade, passamos a refletir a identidade dos outros. Temos uma grande preocupação com o que os outros pensam. Não temos a preocupação em pensar bem e agir bem, mas em dar uma boa impressão. Todo mundo tem de nós uma ideia formidável, só uma ideia, mas é a nossa psicologia, é a nossa sociedade aturdida. Por que não temos a coragem de nos aventurar, como propõe Kierkegaard, aventurar-nos na nossa realidade? Eu tenho que descobrir quem sou. Eu sou a minha imortalidade. Sou um ser eterno, em uma viagem através de experiências carnais, entrando do corpo pela concepção, saindo do corpo pela desencarnação, levando, porém, toda a estrutura psicológica, cultural, afetiva da minha experiência no grande educandário terrestre. Poderia sintetizar isso em um fato, que foi um momento histórico da minha vida. No ano passado, em fevereiro, eu fui convidado a visitar a Índia para conhecer expressamente um homem singular, o Swami Satya Sai Baba, uma personalidade de grande valor espiritual. As circunstâncias me foram propiciatórias, e quando me dei conta, estava em Nova Delhi com um grupo de amigos. Realizamos a viagem, mantendo contactos espíritas e espiritualistas, visitando os centros sagrados da Índia, até o dia que cheguei à cidade em que Sai Baba mantém um ashram. Ele havia saído da sua morada no sul e viera a Bangalore, a capital de Karnataka, o seu estado natal, e ali estava a receber os devotos e os visitantes. A curiosidade me era muito grande, porque eu havia sido vítima de uma problemática cardíaca há 4 anos atrás, e numa noite de angina, dessas mais tormentosas, eu apelei aos benfeitores espirituais, orei, tomei a medicação vasodilatadora, e porque as dores não cessassem,
ameaçando-me de extinção da vida física, eu me recordei de Sai Baba, de quem me falava sempre um amigo comum com muita ternura. Recordei-me dele e fiz um apelo, sabendo que ele era portador de uma excelente paranormalidade, principalmente da ubiquidade. Eu apelei-lhe à ajuda, e naquele estado de medicação, de 13, eu vi. Eu não lhe conhecia a foto até então. Ele me apareceu, teve um gesto muito expressivo com a mão, e eu adormeci. Fosse pela medicação, fosse pelo cansaço, eu adormeci. No dia seguinte, despertei bem e não me recordei de Sai Baba. Só à tarde, quando me recordei que a dor do tórax me havia desaparecido e aquela terrível sensação de angústia e de morte, eu digo, teria sido Sai Baba. Que curioso. Então, ao ter a oportunidade de eu visitar, eu quis passar a limpo se verdade ele estivera comigo. Uma série de fatores que seria fastidioso aqui narrar levou-me com um grupo até o Ashira. Quando saltamos o automóvel, porque nosso hotel estava a 30 quilômetros de distância, e tivemos que alugar vários táxis para nos conduzir por 16 dias e nos levar de volta. Na hora em que os 5 saltávamos do carro, Nilson de Souza Pereira inclusive, veio um garoto negro, ariano, o cabelo negro, os dentes e os olhos alvinitentes. Ele chegou correndo e me disse, Sir, eu vou guardar seu carro. Ora, era um menino de rua. Eu não poderia esperar nada desse menino. Sabia como são os meninos de rua em qualquer lugar do mundo? Eu disse sim, mas não lhe dei qualquer atenção. Adentrei-me no Ashira, e seguindo o ritual para selecionar os que vão sentar-se à frente ou não, por uma feliz coincidência, a fila em que eu estava foi sorteada, e eu me sentei à primeira fila, na postura de lótus, e quando Sai Baba veio, um homem que irradia bondade e luz, misericórdia e amor. Ele se diz o avatar do amor. Então ele chegou-se junto a mim, e eu lhe percebi o pé descalço, porque na Índia é muito comum estar-se sem calçados nas chamadas terras sagradas. Eu sabia que na tradição é uma homenagem tocar-se o pé de uma pessoa veneranda, especialmente o polegar do pé direito. Ele parou tão ao meu lado, com o pé direito ali desnudo. Eu digo, meu Deus, eu toco-lhe o pé ou não? Os confrades, olha o homem espelho, o que é que os confrades vão dizer? Vão dizer que eu estou homenageando a outro homem. Mas o que é que eu tenho com os confrades? Eu vim aqui fazer o que eu acho que devo fazer. Segurei o dedão. Segurei, olhei para ele. Ele me distendeu o dedo e me disse, nós nos conhecemos. Não é verdade? Isso é verdade. Quantos dias vai ficar? 16. Espere. Ele fez a sua jornada, e passando ao lado das mulheres, porque há separação de sexo, eu vi uma das cenas mais comovedoras da minha vida. Uma dama de 70, 72 anos, muito bem vestida num sari rebordado a ouro, de tule preciosa, entupida de joias. Era um tipo anglo-americano. Sai Baba parou, ele então beijou-lhe o pé, e levantando a cabeça em lágrimas, lhe disse, Sai Baba, eu amo. E ele sorrindo lhe redarguiu, eu também. A mulher ficou em estado de graça. Ele se foi, eu fui conversar com ela. É uma senhora da família Vanderbilt, dona de uma herança de mais de 2 bilhões de dólares. Sentada ali com a ralé, com estranhos com mais de 40 países, para dizer ao homem, eu lhe amo, eu amo. Ela que tem apartamento da Quinta Avenida. Então ela me contou a sua história. Uma bela história de desencanto e de pobreza emocional, da grande riqueza material. E Sai Baba salvando-a, dando-lhe identidade. Bem, estivemos ali o tempo atrasado, e quando eu saí, que olhei a rua, havia mais de 400 táxis, todos negros, do mesmo tipo. Eu me preocupei, eu não havia tido a preocupação de anotar a chapa, nem os amigos que estavam conosco. Mas nesse momento passa um táxi, e o negrinho, a palavra é carinhosa, o negrinho grita, Sir, seu táxi. Eu tive o primeiro sentimento de gratidão. Então pegamos o táxi, eu disse, eu quero agora gratificá-lo. Ele disse, eu não quero nada. Mas como você não quer nada? Eu quero lhe dar uma gratificação. Ele me olhou dos olhos, 6 para 7 anos. De você, eu não quero nada. Eu quero você. Eu achei que não havia traduzido bem, porque ele falava inglês.
Chamei um amigo que fala muito bem o idioma e disse para ele, repita, por favor. E ele repetiu, dele, eu não quero nada, eu quero a ele. Eu disse, e agora? Então os outros deram uma gratificação e a malícia mental me fez raciocinar errado, danadinho. É que ele ia ter a gorjeta de 1 e ele preferiu de 4. Recebeu a gratificação de 4. Fomos. No dia seguinte, quando eu chego, corre o menino, senhor, eu guardarei seu táxi. Eu aí parei e disse, ué, o que é que você faz aqui? Estava esperando você. Eu disse a mim, mas como já era hora, entrei apressado. Ao 4º dia, ao 6º dia, todo dia o menino nos esperava. Ao 6º dia, eu não aguentei e lhe perguntei, como é seu nome? Tamilo. Ô, Tamilo, quantos anos você tem? 6 anos e meio. Muito bem, Tamilo, você mora aqui? Não, não, eu moro em qualquer lugar. Tamilo, você tem pai? Pai? A palavra soa estranha. Não, eu não tenho pai. Você tem mãe, Tamil? Não, minha mãe morreu. Ué, e você mora onde? Ele deve ser poeta. O poeta dos Upanishadas. Porque ele me disse com ternura, eu durmo em qualquer lugar coberto com lençol das estrelas. Eu me comovi. Olhei aquele menino e o abracei. Mas era hora de entrar. A saída veio correndo Tamil. E quando ele foi dar alguma moeda, eu já lhe disse, não quero nada de você. Eu quero você. Mas eu também quero lhe dar alguma coisa. E afinal, a vantagem de ser adulto é poder brigar com o menino. E eu vou lhe dar. Não quero. E nublou os olhos de lágrimas. Eu disse, mas Tamil, o dinheiro deles é o mesmo. Nós cambiamos da mesma casa. Mas eu não quero nada de você. Eu quero você. Modificamos o roteiro e íamos a Madras. Cortamos 3 dias em Bangalore. Portanto, no 11º dia, já era amigo de Tamilo. Havia conseguido dar-lhe um pequeno símbolo de Sai Baba, uma medalha. Ele escolheu a mais barata de 2 rupias. $1 comprava 15 rupias. Era uma medalha insignificante. Eu disse, mas eu quero lhe dar uma coisa melhor. Eu não quero. Nesse dia, antevéspera, eu disse, Tamil, o que é que você gostaria que ele desse? Nada. Mas eu vou lhe dar, mesmo que você não queira. Que menino teimoso, eu não sou teimoso, mas você é. Que coisa. Ele riu e disse, eu não quero nada, Tamil, eu quero lhe dar um brinquedo. Eu vou lhe dar uma roupa, um sapato e vou lhe dar um brinquedo. Porque quando nós queremos agradar uma criança, temos que dar um brinquedo. Quando queremos agradar os pais, nós damos uma roupa. O que é que você quer? Eu também já fui menino, por incrível que pareça, e a minha vida inteira eu quis ter um brinquedo que eu nunca tive. Quando eu me fiz adulto, ganhei meu primeiro ordenado, eu fui, comprei o brinquedo, brinquei de noite, no outro dia eu dei para outro menino, mas eu tive meu brinquedo. O que é que você quer, Tamil? Ele abaixou a vista e disse, eu não quero nada. Amanhã, quero que você tome um banho. Você toma banho, Tamil? Banho? Não tomo, não. Tamil, há quanto tempo você não toma banho? Ah, eu não me lembro. E como é que você faz? Eu lavo os pontos cardeais. Nada mais. Tamil, amanhã quero você banhado, porque eu vou vesti-lo, calçá-lo e dar-lhe um presente. Ele me olhou e digo, não discuta. Pegamos o táxi, no dia seguinte eu voltei. Ele estava lindo. O cabelo negro, liso, como as asas de uma graúna. A pele negra de azeitona, os olhos grandes, o sorriso imenso. Quando eu cheguei, ele me disse, Uncle, me abraçou e me disse, estou bonito. Eu digo, meu Deus, você está bárbaro, Tamil, mas não peça para eu tomar outro banho durante o resto do ano. Eu digo, garantido. Agora vamos vesti-lo. Mas aonde? Eu disse, aqui. Tira e veste. Então vesti. Na hora do sapato foi um problema, porque ele dizia, será que eu vou poder andar com estas amarras no pé? Eu digo, treina. Então dei-lhe um brinquedo. E lhe falei que no dia seguinte era o meu último dia na Índia. Ele chorou e me disse, leve-me com você. Da onde você é? Italiano? Eu disse, não, porque vão muitos italianos a Sai Baba. Eu sou brasileiro. Ele sorriu, abriu os braços e disse, Pelé. De Pelé, a maior embaixada do Brasil no mundo. Eu disse, de Pelé. Você conhece Pelé? Eu tive vergonha de não conhecer, mas não cedi. Conheço. Mas lógico, eu conheço Pelé de televisão.
mas você é do país de Pelé. Eu disse, não, Pelé que é do meu país, que eu sou mais velho do que ele. Então ele me abraçou. Eu disse, amanhã é o nosso último dia. Está bem? Leve-me com você. Eu digo, não posso. Eu moro no outro lado da terra, daqui a 28 horas de avião sem parar. Então não posso, Tamil. Ele parou e me disse, mas nós nos conhecemos, não é verdade? Eu disse, de onde, Tamil? Da outra reencarnação. Eu tive um abalo. Eu disse, meu filho, você acredita? Você sabe o que é reencarnação? Sim, eu sou Hindustani de Krishna. Eu sei que eu estou aqui num corpo novo, 6 anos e meio. Eu disse, então, você é o filho que eu perdi há muitos anos. Ei, uma outra vida que me roubaram e que eu andei buscando. Será você, Tamil? Ele me olhou e disse, eu não sei, mas nós nos amamos. Era tão brejeiro o meu Tamil. Eu voltei para casa amargurado. No dia seguinte, eu levava o Evangelho segundo o Espiritismo traduzido ao inglês, que a amiga Janet Duncan me dera em Londres. Ela havia traduzido fazia pouco, e eu levei alguns exemplares, tive ideia de dar-lhe o melhor presente da minha vida. O Evangelho segundo o Espiritismo. 2 livros mediúnicos nossos traduzidos ao inglês. E quando foi no dia da despedida, eu os levei e fiz uma dedicatória simples. Depois de o abraçar, ele disse, meu filho, agora eu quero lhe dar algo que sou eu. Eu sou cristão. E ele abriu os braços e disse, dele? Eu disse, dele. Então eu vou ser cristão também. Não, Tamil. Siga Krishna, que foi missionário precursor dele. Eu vou ser cristão. Era a hora da despedida. Eu estava imensamente emocionado e não me devo emocionar. Então ele deu o Evangelho e disse, quando você tiver um problema, leia este livro. Ele disse, mas eu não sei ler. Não faz mal. Abra-o e ponha-o aberto no coração e diga, Jesus, Ele o ajudará, Tamil. Você me promete? Prometo. Dei o livro de história de Sowell, o semeador, e o outro de obsessão para que alguém o lesse. Beijei o meu filho e lhe disse, eu vou pegar o táxi, mas eu não vou olhar para trás, nem vou dar adeus. Eu não devo me emocionar porque eu sou doente do coração. Está bem? Ele disse, está bem. Quando é que nós vamos ver-nos? Eu disse, nunca mais. Na terra, nunca mais. Porque eu não voltarei mais aqui. E não creio que você vá lá. Ele disse, adeus. Eu disse, adeus. Entrei no táxi, mas não aguentei. Olhei para trás e ele estava sentado à orla da estrada. O Evangelho segundo o Espiritismo aberto, de encontro ao peito. Porque antes eu havia aberto o livro e havia saído da página os órfãos. Então eu li para ele os órfãos. Ele ficou com o livro aberto e pô-lo no peito. Viajei e tentei diluir a imagem de Tamil da minha mente. Na terra, nunca mais. Foi em fevereiro. Em maio, na época do meu aniversário, eu recebi uma carta. Ele havia deixado meu endereço e o telefone lhe havia dito: se algum dia você tiver um problema que não possa solucionar, telefone-me e eu tentarei equacionar o problema. À distância, chame College Call. É pagamento no lugar da chamada, da recepção. Ele sorriu e não me disse nada. Eu recebi uma carta em maio do ano passado que dizia: Tamil esteve na minha casa, pediu-me para lhe escrever. Ele veio aqui com um livro me pedindo para ler. Sou professora aposentada. Ele trouxe uma obra maravilhosa que eu li para ele e me pediu para lhe escrever dizendo que está bem. E mandou que o senhor escreva para mim, porque periodicamente ele passará na minha casa para receber as notícias. Era uma senhora viúva, professora jubilada. Eu respondi-lhe uma carta larga e mandei-lhe o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, as bases da codificação. Em agosto,
a senhora me volta a escrever e me diz: Tamil vem à minha casa todos os domingos e pede para que eu leia o livro que guardo aqui na minha casa. Ele está vindo com outras crianças e eu gostaria de lhe pedir orientação como devo fazer, porque ele me pediu para que eu lhe ensine a ler e escrever, para ele poder ler o livro. Então escrevi-lhe dizendo que fizesse o Evangelho do Lar, que convidasse alguns vizinhos, que lesse para as crianças. Mandei-lhe material juvenil e infantil. Em dezembro, o telefone me chama perto do Natal e a senhora me diz: eu sei que é Natal dos cristãos. Estou telefonando de véspera, porque há uma diferença de fuso horário de 12 horas. Queria que o senhor soubesse que Tamil está bem. Ele lhe vai falar. E Tamil começa a gritar do outro lado, como se não estivesse falando no telefone. Eu não o entendia, ele me entendia, porque ele nervoso me falava. Eu dizia: espere um pouco, espere. Então a senhora tomou de filho, está chorando muito, mas nós queremos desejar-lhe um Feliz Natal. E ele disse: cuide do nosso filho. No mês de fevereiro deste ano, ela voltou a escrever dizendo-me: resolvi adotar Tamil. Eu sou uma mulher de 60 anos. As leis permitem-me adotá-lo. Vou trazê-lo à minha casa, porque ele trouxe sol à minha velhice. Ele trouxe calor à minha vida. Vou adotá-lo e reabrir uma escola para ensinar a Tamil e a 9 meninos de rua que ele traz para cá para alfabetizar. No mês de maio, Tamil me telefona e me diz suavemente: paizinho, eu estou feliz. Em agosto, a senhora me escreve uma carta. Mande-me material. Somos espíritas. A doutrina de Jesus encontrou o solo preparado por Krishna em nosso coração. E aqui estamos fazendo o Evangelho do Lar. Já criamos uma organização. Somos 27 pessoas. Iremos criar a Associação Joana de Ângeles, em homenagem à doutrina que estamos abraçando, graças ao filho que o Senhor nos deu, o pequeno Tamil. Mandei-lhe material, telefonei-lhe, pedi amigos de Londres que mandassem ajuda naturalmente doutrinária. Amigos voltaram à Índia, agora em setembro. Pedi para levar-lhes várias coisas para o pequeno grupo, graças a Tamil, o protótipo do homem eterno. Estamos na Terra para reencontrar a nossa identidade, para darmos campo ao desenvolvimento do eu espiritual, o eu imortal. O homem é o espírito que nele habita. Estes dias de simpósio, o objetivo é estudar a temática, a nossa sociedade, que vai ser substituída pela sociedade integral, aquela sonhada por Gabriel Delane, quando ele fala da psicologia integral. Aventurarmos-nos no Evangelho, na lição espírita do amor, da nossa reidentificação, da nossa reumanização, e ao invés de queixas e blasfêmias, de dores e de mágoas, digamos: Senhor Deus, aqui estamos nós para louvar-te. Já te pedimos e queremos agradecer. Queremos dizer-te de quanto amamos a vida, que é bela, que é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que nos deste e pelo que nos dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela natureza que os nossos olhos veem envolta em beleza. Obrigado pelo céu de anil e pela terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, uma casa no caminho, um grabato de dor, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor. Do amor de mãe, ou de pai, de esposa, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, de alguém que nos dê a mão, pelo menos o olhar de um cão, porque é doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar,
nem um teto para me agasalhar ou uma cama para repousar, nem um amigo para me ajudar, nem aí blasfemarei, porque eu te tenho a ti e te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.